Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você pode ressuscitar os mortos, fazer tantas coisas, mas sem fé não será possível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é, que está presente e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, há uma parte do teu ser que pode conectar com o reino invisível, a área do reino de Deus. Teu espírito pode conectar com esse reino, mas a imaginação é necessária para conectar teu espírito e você ficar ciente de sua presença. 2 Coríntios 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, ou seja, são temporárias. Mas as que não podemos ver, o outro reino, que é mais real do que o reino físico, durarão para sempre. Como podemos ver as coisas invisíveis? Paulo diz que podemos fazer isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento, no inglês lê-se substância, das coisas que se esperam e a prova, evidência, das coisas que se não veem. O ser humano tem o poder ou habilidade para passar do reino físico para o reino do espírito. Se você crer, isso será real para você. Fé é a substância. No grego, essa palavra é hypostasis, que é o alicerce, fundamento de todas as coisas. Fé é uma substância que cria uma realidade. Quando você opera em fé, uma substância é criada, a qual cria a realidade. É uma substância que cria essa realidade. É a evidência das coisas invisíveis aos olhos naturais. Fé, a realidade adjacente, base para as coisas que não podemos ver com os olhos naturais. É por isso que fé é necessária para agradar a Deus. A Bíblia diz que fé é algo que faz parte da natureza dele. Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, existem e consistem por ele. No grego, a palavra subsistem é synistemi, que significa sustentadas. Todas as coisas são sustentadas por ele. Todas as coisas são mantidas unidas pela fé. Quando conectamos com o Senhor pela fé, conectamos com sua esfera, a qual se torna acessível a nós. Ele é a porta. Através dele, temos que conectar com seu reino, céu, paraíso e muito mais. A ligação é feita pelo Senhor. Ele disse que eu sou a porta e não um ladrão que sobe pelo mundo. Até o movimento da nova era entende isso melhor do que a maioria dos cristãos. Focar é muito importante. No movimento da nova era, eles focam em Buda, nos espíritos hindus e conectam com eles. A Bíblia diz que eles entram naquela esfera de outra forma. Mas Jesus diz que ele é a única porta para entrar no reino de Deus. Temos que estar ligados a ele. Nunca devemos conectar esse outro reino sem ser através dele. Ele é a porta que abre esse reino para nós. Devemos estar cientes do Senhor. Ele é a porta para tudo isso. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que significa bater a porta? Significa estar ciente, ouvir, perceber algo que vem do outro reino. Ele está sempre batendo, tentando conectar. Você deve abrir a porta. Ele chama o teu nome. Você já esteve em uma situação onde estava caminhando na rua e teve a impressão de que alguém te chamou, mas ninguém estava ali? Quem te chamou? O Senhor. Ou uma situação quando você sentiu sua presença? É o Senhor batendo a tua porta. Ele quer que você entre pela porta. Volte-se a Ele. Ele é a porta. Basicamente, o que Ele está fazendo é chamando tua atenção e você deve sintonizar, prestar atenção nele. Os seres humanos, particularmente os cristãos, têm uma tendência ou habilidade incrível de complicar verdades simples. Chamamos isso de teologia, a habilidade de tornar as coisas simples em coisas bem complicadas. O ponto-chave é que estar ciente de Deus
Abre o reino de Deus, o reino invisível, para você. Quanto mais ciente você estiver do Senhor, mais o reino se abrirá para você. Não é difícil entender isso. Você tem que favorecer, desenvolver, trabalhar, ser intencional quanto a estar ciente. Primeiro, você tem que incluir o Senhor em tudo que fizer. Tudo. Seja lavando os pratos, trabalhando, etc. Inclua o Senhor. Fale com Ele sobre o que você está fazendo. Inclua o Senhor em tua vida. Ouça o que eu direi. Se você o incluir em tua vida, Ele te incluirá na dele. A Bíblia diz que se você se aproximar dele, Ele se aproximará de ti. A iniciativa pertence a nós. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, de que Ele é onipresente, nunca saiu dali. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você deve usar sua imaginação e fala para conectar com o Senhor. Se formos sobreviver os dias vindouros, isso deve ser um estilo de vida para nós. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele está presente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele preenche a todos em tudo. O reino invisível aos olhos naturais foi e sempre será a realidade primordial. Esse mundo físico é simplesmente a segunda realidade e é inferior à realidade principal. Aquele que se chega a Deus tem que crer que Ele é. Nosso relacionamento com o Senhor deve crescer, progredir. No dia 28 de julho de 2018, vimos outra lua de sangue e houve alinhamento entre a Terra, a Lua e Marte. Na realidade, faz muito tempo que não vemos uma lua de sangue tão longa quanto essa. Marte sempre foi conhecido como Deus de guerra. A Lua representa a Igreja, pois reflete o Sol, Jesus, e o planeta Terra, o físico. Portanto, a maior batalha que já ocorreu desde a queda de Lúcifer está agora diante de nós. Temos que entender isso e saber como conectar e caminhar com Deus. O choque entre luz e trevas ressoará por todo o universo e as ondas criadas causarão mudanças. Você foi escolhido para estar vivo nesse momento. Talvez pense, por que não nascia 2 gerações atrás, quando as coisas não eram tão ruins, onde tudo era mais calmo? Mas o teu destino é estar vivo nesse período. O tempo e a eternidade estão começando a se fundir. Não estou simplesmente dizendo isso. O céu e a terra estão se fundindo para aqueles que caminham na onipresença de Deus. 2018 deu início a uma nova era, onde as coisas nunca mais serão as mesmas. É vital sabermos os tempos e estações. Não podemos proceder se não soubermos que estação estamos vivendo. Só o fato de saber em que estação nos encontramos pode liberar graça e favor para aquilo que formos encarar. Uma das escrituras mais assombrosas se encontra em Lucas 19:44, onde ele fala à nação de Israel: E te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não reconheceste o tempo da tua visitação. Aqui a palavra grega para tempo é kairos, que significa um tempo específico, oportuno, um tempo limitado, um certo tempo. Israel inteira estava esperando o Messias por centenas de anos. Eles falavam sobre isso o tempo todo. Escreveram as escrituras, mas quando ele veio, eles não o reconheceram. Isso é temeroso. Israel não sabia em que tempo estavam vivendo e perderam a oportunidade dramaticamente. As portas estão se abrindo para um novo relacionamento com o Senhor. Temos que saber em que tempo estamos vivendo. Você pode ter um relacionamento com o Senhor como nunca teve antes. Há diferentes níveis de relacionamento, mas se inicia com a onipresença de Deus. O que faremos sobre isso? Para onde iremos? Continuaremos na próxima sessão. Deus o abençoe.